Questãozinha típica da prova da SUSS, tá, minha gente? Questão aí de vulvovaginites. Então, o protótipo é esse, é um caso clínico para você dar o diagnóstico ou você pode dar o diagnóstico e escolher o tratamento, tá? Então, é assim que vai cair. Então, vamos lá. Uma mulher de 30 anos, solteira, procura atendimento devido a um conteúdo vaginal abundante de odor fétido há cerca de 5 dias. Relata um novo parceiro há cerca de 2 meses em uso de contraceptivo combinado oral, sem outras queixas, alterações menstruais ou disúria. A vulva da paciente é sem alterações. No exame especular, tem um conteúdo fluido, algo bolhoso, em moderada quantidade de odor fétido. Eu tenho colpite ausente e o colo, ele tem um muco opaco e sem alterações. O teste do pH 4.8, a bacterioscopia pelo método de Gram tem células escamosas presentes, leucócitos presentes e uma microbiota constituída por bacilos curtos, Gram negativos, cocobacilos Gram variáveis e cocos Gram positivos. Então, um microbioma vaginal, né, com core aí de vaginose bacteriana. O score de Nugent, né, que é um score onde justamente a gente conta esses morfotipos bacterianos e dá uma pontuação. Se o score de Nugent é maior do que 7, isso é diagnóstico de vaginose bacteriana. Então, aqui é um score de 8, então está fechado meu diagnóstico, porque atualmente o score de Nugent é o padrão ouro, né, para o diagnóstico laboratorial da vaginose bacteriana, tá? Então, já era um quadro clínico típico. Essa paciente tem um corrimento ali fluido, bolhoso, sem inflamação vaginal e odor fétido. Já é típico, né, o corrimento típico da vaginose. Além disso, ela tem um pH acima de 4,5, que é característico da vaginose, onde eu tenho diminuição dos lactobacilos que acidificam a vagina. Então, tenho também um critério importante aí. Se eu tivesse pegado esse conteúdo vaginal, misturado com hidróxido de potássio, e tivesse tido ali uma exacerbação do mau odor, chamado teste de Whiff, também será característico de vaginose bacteriana. E por fim, se eu fizesse um exame a fresco, eu poderia ver células epiteliais recobertas dessas bactérias, as clue cells, que também é clássico da vaginose bacteriana. Mas essas duas últimas não apareceu no nosso enunciado. Esses são os famosos critérios de Ansel. Você precisa de 3 deles para fechar o diagnóstico. Nesse caso aqui, nada disso foi necessário porque ele resolveu usar o score de Nugent, né, que é o padrão ouro para o diagnóstico microbiológico da vaginose bacteriana. Então, nosso diagnóstico aqui, não tem dúvida, é uma vaginose bacteriana, tá? Bom, qual é o tratamento da vaginose? É esse daqui, minha gente, ó. Metronidazol 500mg de 12 em 12 horas por 7 dias, tá? Azitromicina 1 grama via oral em dose única é tratamento, por exemplo, para o cancro mole, é tratamento aí para cervicite por clamídia, mas não é tratamento para vulvovaginite. O fluconazol, 150mg, é tratamento para candidíase, onde a gente teria aí um corrimento branco, grumoso, aderido às paredes vaginais com prurido associado. Ceftriaxona com azitromicina é tratamento aí para cervicite por clamídia e gonococo, tá? Mas para a vaginose bacteriana, não há dúvida, letra B é a nossa resposta. Vamos ver essa daqui agora. Também outro assunto muito queridinho da prova da SUSS, que é a terapia de reposição hormonal no pós-menopausa, tá? E para a gente responder esse tipo de questão, a gente sempre vai lembrar para vocês do passo a passo. São 4 perguntinhas que você tem que responder para você conseguir acertar esse tipo de questão, beleza? Então, qual é a primeira pergunta, minha gente? A primeira pergunta que você tem que responder é o seguinte: a sua paciente tem indicação de TH? O paciente tem indicação? Quais são as principais indicações de TH? A principal delas que mais vai aparecer em prova é a presença de sintomas vasomotores com interferência na qualidade de vida. Então, olha aqui, ó, a paciente tem ondas de calor com despertar noturno há cerca de 6 meses. Então, ela tem indicação. Outras indicações: sintomas vulvovaginais, né, chamada síndrome urogenital da menopausa.
Pacientes aí onde a gente quer fazer prevenção de perda de massa óssea ou pacientes com falência ovariana prematura antes dos 40 anos. São as indicações de TH, mas o que mais vai aparecer em prova é a presença dos sintomas vasomotores, beleza? Então, temos indicação. Segunda pergunta que você vai fazer para a sua paciente é a chamada janela de oportunidade. Sua paciente está na janela de oportunidade? Qual é a janela de oportunidade? É a paciente ter menos do que 60 anos e estar menopausada a menos de 10 anos, tá? Então, a paciente ter menos de 60 anos e estar menopausada a menos de 10, beleza? Nossa paciente aqui tem 51 anos, beleza? E ela não tem aqui exatamente dizendo quanto tempo ela tem de menopausa, mas ela está com sintomas aí climatéricos há 6 meses, então com certeza essa paciente ainda não tem 10 anos de menopausa, né? Então ela está dentro da janela de oportunidade, ok? Terceira pergunta que você vai se fazer é o seguinte: a sua paciente tem contraindicações? E a principal contraindicação que vai aparecer na prova, que você não pode esquecer de jeito nenhum, é a história de câncer de mama, tá? É o que mais vai aparecer. Doenças hepáticas ativas, né, tumores hepáticos também contraindicam, mas o câncer de mama a gente não pode esquecer, tá? Então ele coloca aqui, ó, que a mamografia, os exames são todos normais, beleza? Então, apesar dela ter um histórico familiar de câncer de mamas em tias que não aumenta o risco, mesmo que fossem parentes de primeiro grau, isso não contraindica. O que contraindica é a história pessoal de câncer de mama, tá bom? Quarta pergunta que a gente tem que fazer para nossa paciente. Ela tem útero? Porque se ela tiver útero, a gente precisa associar uma progesterona no esquema da TH da nossa paciente. Se ela não tiver útero, ela faz só estrogênio isolado. A nossa paciente foi esterectomizada há 2 anos. Então, nossa paciente não tem útero, tá bom? Tranquilidade aqui. Então, bora lá. A questão quer saber da gente qual é o tratamento mais adequado para essa paciente. Então, eu tenho indicação, vou fazer TH. Estou na janela de oportunidade, posso fazer TH. Não tenho contraindicações e não tenho útero. Então, eu não preciso de progesterona no meu esquema, tá? Não preciso, eu vou fazer só o estrogênio isolado para essa paciente. Transdérmico é melhor? É melhor. Por quê? Porque não tem a primeira passagem hepática, tem menos efeito colateral. Então, se eu puder fazer transdérmico, excelente, tá? Como eu posso fazer terapia hormonal, eu não tenho indicação de fazer um método não hormonal. A gente só faz o método não hormonal na presença de contraindicações, de impossibilidade de fazer o hormônio. E os fitoestrogênios, eles nunca são drogas de primeira escolha, na verdade as evidências são bem conflitantes, então em geral eles não respondem às questões de prova, tá? Então lembra das 4 perguntinhas que vocês não erram essas questões. Aqui, letra A. Outra questão clássica, né, minha gente? Questão aí de gestação ectópica, né? Então vamos lá. Uma mulher de 30 anos, nuligesta, comparece na emergência com atraso menstrual, dor abdominal e sangramento. Então a tríade aí da gestação ectópica, né? Atraso menstrual, dor abdominal e sangramento. Esse é o quadro clínico que tem que chamar atenção para a gestação ectópica. A nossa paciente tem palidez, hipotensão e taquicardia. Então, é uma paciente com instabilidade hemodinâmica. O abdômen é doloroso à descompressão brusca, principalmente na fossa ilíaca direita. Então, além de instabilidade hemodinâmica, a nossa paciente tem um abdômen agudo, tá? Toque vaginal, abaulamento e dor no fundo de saco posterior. Realizou ultrassonografia que não visualiza a imagem de saco gestacional no útero, mas tem uma imagem anexial sugestiva de gravidez ectópica menor do que 4 centímetros e um beta-HCG de 2.500. Hemoglobina de 7, né? Então, essa paciente teve um sangramento aí importante. Então, vamos entender aqui, a gente está diante de uma gestação ectópica rota com instabilidade hemodinâmica secundária aí a um abdômen agudo hemorrágico. Esse é o diagnóstico da nossa paciente. Então, minha gente, viu uma questão de ectópica, a primeira pergunta que você vai se fazer é o seguinte: eu tenho no meu enunciado
instabilidade hemodinâmica ou sinais de abdômen agudo hemorrágico? Se você responder sim a essa pergunta, a conduta é cirurgia de urgência. A via de escolha é a laparotomia, mas você pode fazer por laparoscopia se você for um laparoscopista experiente e tiver um aparelho bom. Então não é proibido, apenas a preferência é pela laparotomia. Então a nossa resposta está muito clara porque a nossa paciente tem instabilidade hemodinâmica. Se a paciente for estável, a gente vai analisar o tamanho da massa e o valor do beta-HCG. Massas menores do que 3,5 a 4 centímetros, e a SURSE usa 4 centímetros, tá? Então, massas menores do que 4 centímetros e beta-HCG menor do que 5.000, se a paciente for estável e não tiver batimento cardíaco fetal dentro da massa ectópica, elas são candidatas a metotrexato. A nossa paciente não vai fazer metotrexato, por quê? Porque tem instabilidade hemodinâmica. Dosagem seriada do beta-HCG, a gente faz quando a gente tem um beta-HCG menor do que 1.000, 1.500 e em queda. Aí a gente pode fazer uma conduta chamada de conservadora, tá? Não é o caso aqui da nossa paciente. Minha gente, o metotrexato a gente pode fazer em dose única, intramuscular, é o mais comum, ou em múltiplas doses, tá? Mas aqui na nossa questão a gente não tem indicação de metotrexato, porque a gente tem instabilidade hemodinâmica e aí a resposta fica sendo a letra A. Bom? Vamos mais um aqui, né, minha gente? Então, SURSE 2023, questão aí sobre citologia oncótica, questão clássica da prova, tá? Então, minha gente, para a gente responder esse tipo de questão, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa de 3 dicas básicas aqui, tá? Primeira delas são as situações, né, onde a gente vai repetir o exame. Só tem 2 situações onde a gente repete o exame. É se a gente tiver o ascus, as células escamosas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, ou a lesão intraepitelial de baixo grau. No ascus, minha gente, a gente vai repetir, existem 3 periodicidades possíveis. Se a paciente tem menos do que 25 anos, eu vou repetir a cada 3 anos. Entre 25 e 29, eu repito anualmente. E a partir dos 30, eu repito a cada 6 meses, tá? No baixo grau, minha gente, só tem 2 divisões. Menor do que 25, repito a cada 3 anos, a partir de 25, 6 meses, beleza? Essa é a pergunta que mais vai cair. As outras 2 dicas, quais são? As outras 2 dicas são as seguintes. Segunda dica, se a junção escamocolunar, se você tem uma citologia alterada, mandou a paciente para a colposcopia. Na colposcopia, a junção escamocolunar, que é onde está a maioria dos casos de câncer, ela não é visível, você marca lá investigar o canal. Essa é a segunda dica. Terceira dica, se for uma lesão glandular ou indeterminada na citologia, você precisa avaliar o endométrio da paciente, porque as células são muito parecidas em todas as pacientes acima de 35 anos ou naquelas com menos do que 35 anos que tiver sangramento uterino anormal no quadro clínico. Com essas 3 dicas, vocês acertam praticamente todas as questões, tá? Então, vejam aqui, ó. Se eu tenho um ascus numa paciente de 36 anos, qual é a conduta? Repetir com 6 meses. Pronto, resolvido, tá? Então, vejam só. Colposcopia, a gente só manda se essa paciente persistir com essa lesão após o segundo exame ou a lesão até piorar. E nos outros achados citológicos. Para o ascus e para o baixo grau, não, a gente repete, tá bom? Então, nada de mandar para colposcopia essa paciente. Letra B, manter a periodicidade normal. Não, a gente não vai manter normal, a gente vai fazer a cada 6 meses, não é assim? E letra C, manter a vigilância com citologia e encaminhar para a colposcopia apenas se novos resultados alterados. Então, você repete, manteve ou piorou, aí sim vai para a colposcopia. Resposta, letra C. Beleza? Aprenda essas 3 dicas que vocês não erram essas questões. E para a gente finalizar, questãozinha de incontinência urinária. Minha gente, as questões de incontinência urinária, apesar delas assustarem, porque elas mostram aí um monte de cirurgia que às vezes não é do nosso dia a dia, são muito fáceis da gente resolver, tá? Então, vamos entender aqui, ó.
Uma mulher de 45 anos, obesa, perda de urina ao tossir, espirrar e caminhar. Então, se a minha paciente perde urina aos esforços, eu chamo isso de incontinência urinária aos esforços. Se ela perdesse urina associado com urgência e aumento da frequência miccional, chamaria isso de síndrome da bexiga hiperativa, tá? Se ela tivesse as duas coisas juntas, incontinência urinária mista. Ele disse que o estudo urodinâmico observou um detrusor estável, ou seja, não tem bexiga hiperativa associada. Mas a pressão de perda foi de 42 centímetros de água. E essa é a pergunta que a maioria das questões vão fazer. Eles vão dar um quadro de incontinência urinária de esforço e vão dar para vocês a chamada pressão de perda aos esforços. Essa pressão de perda aos esforços, ela pode ser menor do que 60, ou seja, a paciente perde urina numa pressão bem baixinha. Eu tenho um defeito grave, eu tenho a chamada deficiência esfincteriana intrínseca. Ou ela pode perder em pressões altas, acima do que 90. Aqui o problema não está no esfíncter, o problema está na hipermobilidade do colo vesical. Então aqui eu tenho uma hipermobilidade do colo vesical, tá? Beleza. Professor, e aqui no meio? Aí no meio eu tenho a mistura dos dois mecanismos, beleza? Nessa primeira situação, como o defeito é mais grave, eu preciso fazer uma cirurgia mais obstrutiva. Qual é a cirurgia mais obstrutiva? É o sling retropúbico. Porque o sling retropúbico ele fica em forma de V, então ele faz uma obstrução maior. Se eu tenho uma perda com a pressão mais alta, eu preciso ser menos obstrutivo. Então eu vou usar o sling transobturatório, porque ele vai ter um formato em U e aí ele faz menos obstrução. Fechado? Então, se vocês aprenderem isso daqui, vocês não erram as questões de incontinência urinária. Beleza? Vamos para nossas alternativas. Ó, minha gente, agente de preenchimento é cirurgia para incontinência urinária de esforço? É para aquelas pacientes que não têm condição cirúrgica ou que não querem operar, ok? Então, nossa paciente não se enquadra nesse perfil. Aqui a gente injeta uns polímeros na uretra da paciente e eles vão deixar a uretra da paciente mais obstruída e com isso fazer o mecanismo de continência, tá bom? Pessoal, a colposuspensão é a cirurgia de Bush. É uma cirurgia para incontinência urinária? É, mas é uma cirurgia por via abdominal com muito mais efeito colateral. Então, ela não é de primeira escolha quando comparada ao sling. Cirurgia para incontinência urinária, atualmente, né, a recomendação são os slings, beleza? E a colpoperineoplastia não é cirurgia para incontinência, é cirurgia para prolapso. Então, por isso que não é a resposta da nossa questão. Sobrou para a gente o sling retropúbico. Por quê? Porque eu tenho uma deficiência esfincteriana intrínseca e eu preciso ser mais obstrutivo, tá? Resposta aqui, letra C de casa. Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso simulado. Até a próxima e grande abraço.